Bom dia, pessoal do sétimo ano. Todos estão bem? Espero que sim. E vamos se cuidando, né? Vamos se preservando a vida, usando máscara, álcool em gel e principalmente lavando as mãos com água e sabão, tá? Vamos conservar a nossa vida. Essa semana agora nós damos início a outra atividade, tá? A outra apostila. O professor Fabrício vai estar fazendo uma leitura dessa apostila com vocês, tá? E vocês vão resolver as questões num caderno separado, tá? Colocando as perguntas. E aí na outra aula o professor vai passar o Google Forms, né? Que é a novidade agora a partir dessa semana, que é o formulário de respostas, tá? Então vai voltar para nós professores um formulário aonde vocês vão estar colocando essas respostas. Então vamos dar início aqui à nossa apostila. Nós estávamos estudando associar a produção de medicamentos e outros materiais sintéticos ao desenvolvimento científico e tecnológico, reconhecendo benefícios e avaliando impactos socioambientais. Tá? Então, objetivos do conhecimento são os materiais sintéticos, como que eles são produzidos, para que eles servem, né? A utilização deles no nosso dia a dia, tá? Então, vamos fazendo a leitura aqui, ó. Alunos, continuaremos com a nossa breve revisão de algumas partes do conteúdo apresentado ano passado antes de prosseguirmos, tá? Nós estamos ainda dando uma revisão do que foi visto o ano passado. Os materiais sintéticos. O ano passado começamos a ver a utilização de diferentes tipos de materiais no nosso dia a dia. Iniciando as atividades com o vídeo De onde vem o sapato? Caso tenha acesso à internet, reveja o vídeo observando o passo a passo da fabricação do sapato, desde a retirada do couro animal, o uso de produtos no couro e a montagem do sapato. Agora vamos pensar um pouco. É possível substituir materiais naturais, como o couro, para a produção de calçados e bolsas? Pesquise sobre outros materiais, como os sintéticos que atualmente estão substituindo os materiais naturais. O que você acha dessa substituição? Então, gente, a gente consegue encontrar materiais sintéticos para substituírem os materiais naturais? O que você acha dessa substituição? Importante, né? Realize a leitura do texto a seguir. O que são materiais sintéticos? São considerados materiais sintéticos o que não é extraído da natureza, sendo assim produzido pelo homem de maneira artificial. Os plásticos, o vidro, o nylon, o acrílico e até mesmo medicamentos são exemplos hoje de materiais produzidos sinteticamente. A maioria dos medicamentos são elaborados sinteticamente. São produtos sintetizados em laboratório e que foram estudados cientificamente por muito tempo. Passaram por testes para verificação de sua eficácia e efeitos adversos ou colaterais. Com o avanço da ciência e da tecnologia, cada vez mais somos beneficiados com o surgimento de novos materiais, novos medicamentos que previnem diversas doenças. Mas, por outro lado, temos o ambiente sendo alterado drasticamente pelo excesso de resíduos gerados por esse mesmo desenvolvimento da ciência e da tecnologia. O problema está relacionado ao descarte inadequado dos medicamentos, no qual as pessoas jogam no lixo comum ou no vaso sanitário os medicamentos vencidos, como hormônios, antibióticos, antialérgicos, entre outros. Esta ação afeta o meio ambiente e contamina o solo, os rios e os lagos.
o que acaba impactando até mesmo nossa saúde. Então, podemos concluir que tudo que é produzido, mesmo sendo de forma positiva, pode gerar resíduos ao ambiente. Os plásticos, por exemplo, são materiais sintéticos elaborados a partir de derivados do petróleo. O uso desses materiais traz vantagens pelo fato de serem baratos, resistentes e práticos. Porém, representa hoje um grave problema ambiental. Ainda temos muito que avançar com relação à produção desse material, pois a grande maioria não é biodegradável. Os materiais não biodegradáveis não sofrem ação dos decompositores e, portanto, se acumulam no meio ambiente, levando muitos anos para se desfazer. Porém, foi descoberto na Amazônia uma espécie de fungo que se alimenta de plástico, o cogumelo Pestalotypis microspora. Já foi testado para auxiliar no processo de degradação do plástico poliuretano, utilizado na fabricação de espumas, solado de sapato, lycra, etc., e em aterros sanitários. É muito comum no dia a dia o uso de plásticos, sendo para acondicionar alimentos, armazenar líquidos e objetos, assim como a produção de muitos outros produtos e utensílios em geral. Há algumas alternativas para o reuso e reciclagem desses materiais, mas se após o descarte ele não tiver um destino adequado, irá se tornar um sério problema. Tá? Então nós vimos aqui que os materiais naturais, eles podem ser substituídos por materiais sintéticos. E o que são esses materiais sintéticos? São materiais, que extraídos de forma sintética, produzidos pelo ser humano, esses materiais eles vão substituir aí o couro, nos sapatos, vão substituir os mais diversos tipos de materiais naturais. Qual que é a importância dele? É o preço, que é bem mais acessível, certo? Então eles conseguem montar uma produção com um preço muito mais acessível. E a gente entra também na parte de medicamentos, que são sintéticos. São medicamentos que são produzidos pelo homem, sintéticos, que vão atuar na cura de algumas doenças, na melhoria da qualidade de vida. Porém, o que fica de ação negativa por parte dos sintéticos, para o meio ambiente, é a degradação desses materiais, que nem o exemplo do plástico. Ele não é biodegradável. O plástico indo para o meio ambiente, ele não é degradável. Tá? Então ele não vai se dissolver, ele vai começar a se acumular. Então esse é um verdadeiro, é um verdadeiro problema assim, dessa questão dos sintéticos. E na parte de medicamentos sintéticos, quando eles são jogados no ambiente, eles alteram todo o ambiente também. Deixam o ambiente doente, pode contaminar o ser humano, os animais. Imagina jogar antibiótico na água do rio, que joga no esgoto, vai acabar indo para os rios, ou joga-se na rua, vai pela água da chuva, acaba se caindo no rio. Esses animais que vivem naquele rio, eles vão sofrer ação direta desse medicamento. Agora eu vou colocar aqui os exercícios, O que essas imagens nos retratam? Que leitura podemos fazer a partir dos contextos apresentados? Descreva com suas palavras. Então, gente, aqui nós temos 3 imagens, tá? E o que essas imagens elas retratam para nós? O que podemos fazer a partir dos contextos apresentados? A partir do que a gente apresentou, como que a gente pode fazer? Descreva com suas palavras, Então, aqui nós temos materiais sintéticos
né? O que a gente tem que fazer com esse material? E a 2. Diante das imagens apresentadas, que ações podemos propor para que possamos colaborar para a diminuição dos problemas ambientais gerados pela produção dos materiais? Tá? Então, gente, esses materiais, o plástico, esses materiais sintéticos, eles são de uso essencial na nossa vida. Porém, temos que saber trabalhar esse material, né? Não deixando ele ir para o ambiente, podendo fazer retorno disso aí, reuso, tá? Então, são diversas práticas que nós podemos transformar, né? A gente, então, ó, vou deixar essas duas perguntinhas, tá bom? Facinho, vocês passam ela para o caderno. E aí, a hora que eu lançar o Google Forms na próxima semana, vocês passam para o Google Forms as explicações que vocês têm, tá bom? Vamos continuar aqui, ó. O plástico, vilão ou prodígio? O desenvolvimento da ciência e da tecnologia possibilitou o surgimento de novos materiais e produtos para a sociedade, ocasionando a praticidade na vida do ser humano. Na segunda metade do século XIX, muitos animais foram mortos e tiveram seus dentes caninos, cascos e chifres transformados em pentes, fivelas, botões, bola de brilhar, entre outros produtos. O elefante, por causa do seu marfim, quase foi dizimado. Com o crescimento da exploração do petróleo, surge a indústria petroquímica e a era dos plásticos. O plástico é um produto derivado de um recurso não renovável, o petróleo, e é extremamente importante por apresentar inúmeras qualidades, como a dureza, a resistência ao calor, a leveza, a flexibilidade, resistência à corrosão e baixo custo. Com a finalidade de substituir outros materiais que já estavam se tornando escassos na natureza, como o marfim, o plástico surge como uma alternativa para suprir as necessidades do cotidiano e logo tornou-se indispensável para o desenvolvimento de alguns segmentos. Na saúde, né, que é usado em seringas de plásticos, catéteres, bolsas de soro, próteses e tantos outros materiais que não eram descartados. Percebe-se o quanto seu uso impactou na prevenção da contaminação. Setor automotivo, usado na fabricação de tanque de combustível mais resistente e seguro, e para-choque com maior capacidade de absorção de impacto e menos corrosivo. Setor eletroeletrônico, possibilitou mobilidades e garantiu acessibilidade com aparelhos mais leves, mais práticos e mais eficientes. No setor têxtil, usado em vestuário resistente com criação ilimitada. No setor de alimentos, utilizado em embalagens que protegem os alimentos no transporte até o seu consumo, prolongando a vida útil do alimento, evitando a contaminação e o desperdício. O ponto de atenção quanto ao uso do plástico em tantos setores está na sua durabilidade, o que se tornou um problema muito grande quando pensamos em seu descarte. A degradação completa de alguns tipos de plástico pode levar mais de 500 anos, o que é uma agressão para o meio ambiente, né? A solução sustentável para esse problema pode estar na utilização do plástico biodegradável, como produzido com materiais naturais, como milho, beterraba, mandioca, arroz, trigo, urucum, babaçu, etc. Além de óleos de sementes de linhaça, palma, soja, entre outros. Os fragmentos desses produtos naturais, quando em contato com o solo, são consumidos por micro-organismos como fonte de alimento e energia, em um período muito menor se comparado ao do plástico convencional. Este amigo do ambiente, o plástico biodegradável, vem sido pesquisado em grande escala e muitos produtos já estão sendo comercializados. Devido a essa nova tecnologia,
alguns ainda necessitam de ajustes, como as sacolinhas dos supermercados. Alguns exemplos de plásticos biodegradáveis. O plástico poliácido lático, o PLA, obtido através da fermentação, realizada por bactérias, utilizando como substrato o amido. Carboidratos, milho, beterraba e mandioca. Pode ser utilizado na produção de sacolas plásticas, tampas de garrafa, talheres e outros objetos. Cogumelo, sintetizado com as raízes hifas que se desenvolvem sobre as folhas mortas. Humus e outros detritos, originando materiais de diferentes texturas, flexibilidade e boa durabilidade. A desvantagem de seu uso é seu custo elevado. Então, gente, o plástico, né, ele é utilizado em mais diversos segmentos do nosso dia a dia, né? Desde embalagem, a produto, a equipamento cirúrgico, equipamento de medicação, né? O plástico ele é usado de mais diversos tipos, né? E o problema que a gente tem maior com ele é a degradação, que ele demora muito para ser degradado, então ele não pode ir para o meio ambiente, né? Esse material tem que ter um destino já correto, certo? Para ser arrecadado e ser transformado, né, novamente. Né? E pela substituição dos plásticos, a gente tem alguns materiais naturais que podem já estar substituindo, que são o plástico biodegradável, tá? Um exemplo é esse, o PLA, plástico poliácido lático, que é produzido a partir de materiais naturais, né? E que a principal diferença deles é que eles são degradados, né, pelo meio ambiente. E agora temos outros aqui, ó. O plástico do leite, feito a partir da caseína, uma proteína presente no leite, protege o alimento da ação antioxidante e pode ser dissolvido junto com o alimento em água quente. A desvantagem é que contribui para a exploração de animais, degradando assim o meio ambiente. Tá? Então aqui nós temos duas formas, né, de fazer a substituição do plástico. Bem interessante por fato dele ser biodegradável, porém o custo é muito alto. Tá? E no plástico do leite, né, fica a parte da exploração de animais. Tá? Mas são duas opções. Então o plástico, né, ele está presente na nossa vida. Tá? Não tem como tirar ele mais, assim, em embalagens, né? Na composição dos materiais, você vê o tanque do carro, a porta, a maçaneta, tá? Então tudo o plástico hoje está tomando conta, certo? E qual que é o inconveniente? É que ele não é biodegradável. Então nós temos que ter consciência de fazer a destinação correta desse material após o seu uso, tá? E nessa parte também nós temos os biodegradáveis, né? Os plásticos biodegradáveis, que são esses dois exemplos, certo? Então agora fica aqui duas perguntinhas, ó. Em sua opinião, a produção dos plásticos apresenta um avanço científico e tecnológico? O que vocês acham? Comente, tá? Vamos fazendo uma folhinha separada, depois vocês passam para o Google Forms. E a 2. Quais são os problemas ambientais que enfrentamos hoje devido ao descarte incorreto dos plásticos? Né? É o que a gente acabou de falar, tá bom? Então agora temos mais essas duas perguntinhas, vocês vão pausando o vídeo, tá? Vão fazendo a atividade no caderno e depois, na última aula, vocês passam para o Forms, tá bom? Vamos continuar agora a parte interessante, que é a reciclagem, tá? Olha lá. A reciclagem do papel. A reciclagem de papel é um processo que traz muitos ganhos para o meio ambiente. Vamos conferir algumas dessas vantagens. Quando a pasta de celulose é produzida com papel reciclado e não com madeira, diminui-se a quantidade de materiais tóxicos utilizados nesse processo.
Assim, há menos resíduos poluentes e, é claro, reduz-se a poluição dos rios e do ar. Quando se aproveita o papel na produção de papel reciclado, muitas árvores são poupadas, isto é, deixam de ser cortadas. Quando se fabrica papel reciclado, gasta-se muito menos água. Gasta-se também a metade da energia que se utiliza para produzir papel a partir de madeiras de árvores, né? Na reciclagem de 1 tonelada de papel em 1000 quilos, é preciso economizar 4.200 kWh de energia, 17 árvores e 26.495 litros de água. Sua cidade já conta com programas de coleta seletiva de lixo? Olha que importante, né? Veja como você pode colaborar que a reciclagem de papéis seja um sucesso. Separe todo o papel para ser enviado ao serviço de reciclagem, mas apenas aqueles que são recicláveis. O que são recicláveis? Jornais e revistas, etiquetas adesivas, papel carbono e celofane, fita crepe, papel higiênico, papéis metalizados, papéis parafinados, papéis plastificados, guardanapos, pontas de cigarro, fotografias. Ao acondicionar o papel para descarte, não armazene em saco plástico e não amarre o recipiente com arame ou fita. Ao depositar o papel no local de recebimento, não se esqueça de conferir papel no lugar de papel. Olha que interessante, a reciclagem do papel, né, gente? Você vê como que é importante. Olha, numa tonelada de papel reciclado, olha o quanto economiza de energia. 4.200 kW de energia. Ora, 17 árvores e 26.500 litros d'água. Que interessante. Na nossa cidade, tem local que separa esse tipo de material? Tem, né? Tem sim, tem os nossos catadores de papel, tem 2 depósitos de reciclagem, tá? Então tem como conduzir nosso material para aí sim, tá? E o que pode reciclar? Então nós temos aqui mais diversos tipos de materiais na parte do papel, né? Aí ficou aqui, ó, 2 perguntinhas. Quais são os tipos de papel que não podem ser reciclados? O que não pode ser reciclado, gente? E a segunda, que atitudes você deve tomar para economizar papel novo e, consequentemente, diminuir a derrubada de árvores e o risco de poluição ambiental? Então, que atitude devemos tomar, né, para economizar papel novo? Gente, essa apostilinha ficou bacana, gostei, tá? Então, as perguntinhas vocês vão resolver, são 6 perguntas, né? São 3 séries de 2, ó, ok? Vocês vão resolver essas perguntas no caderno e na próxima semana eu estarei passando o Google Forms para vocês já estarem passando por formulário, para onde eu vou corrigir depois, tá? Então vamos ler com calma, vamos escutar esse vídeo com calma, vamos fazendo, vai lendo no texto da PDF que eu vou estar enviando também, tá bom? Qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês. Fiquem com Deus e Deus os abençoe.